Oi pessoal, bem-vindos! Esse vai ser um novo formato que eu vou tentar fazer aqui no canal. E eu vou falar das minhas leituras do mês enquanto eu me maqueio pra gravar os outros vídeos aqui do canal. Então vai ser basicamente um maquia e fala sobre livros. Bom, o primeiro livro que eu li esse mês foi Nós, que é uma antologia de literatura indígena. Tem, acho que 13 ou 14 autores indígenas aqui. E uma das coisas mais legais dessa antologia é que são autores indígenas de diferentes povos. Então você pode, durante essa leitura, conhecer um pouco mais da diversidade dos povos indígenas do Brasil, né? Pra gente entender. Quando você fala de cultura indígena, é uma coisa errada, porque cada povo tem sua própria cultura, cada povo tem sua própria língua, cada povo tem sua própria cosmologia, então não existe uma cultura única, né? E eu já gravei o vídeo pro especial de literatura indígena que vai rolar aqui no canal em abril. Então, se você não tá sabendo. Esse aqui é um dos livros também que eu recomendo começar. Assim, ele é feito pra criança, né? Ele é da Companhia das Letrinhas. Mas ele tem uma das coisas mais legais, assim. Além das ilustrações incríveis do Maurício Negro, ele também tem meio que uma explicação sobre cada povo, depois que termina cada um dos contos, né? Então é interessante que você pode conhecer um pouco mais, saber que língua que esse povo fala, que região do país que eles estão. E realmente, assim, pra mim foi uma leitura muito bacana. Pode ver alguns também dos grafismos de cada povo. Eu acho isso muito, muito legal. A minha segunda leitura foi Eu Sou Macuxi, da Julie Dorrico. Esse aqui eu também já gravei vídeo pro especial. Vocês vão ver que, sim, nesse mês até abril vai ter muita coisa de leitura de livro indígena, porque, né, estou me preparando e gravando os vídeos. Esse é um livro de poesias, mas ele conta um pouco da história, do processo de reencontro da Julie com a própria ancestralidade. Então é realmente muito legal, assim, ver através de cada história como cada uma dessas coisas que fazem quem a gente é e a conexão da sua identidade, não, isso aqui não, vieram muito tempo, né? Vieram de gerações que passaram por dores e apagamentos e conservação da própria identidade a duras penas, assim. Então, eu achei muito bonito, eu fiquei muito emocionada, assim, desde o começo da leitura e gostei bastante. Depois eu ouvi o audiobook de Sorcery of Thorns. Esse livro vai ser lançado no Brasil esse ano ainda, pela editora Literalize, é uma editora nova, que eles vão se focar em livros de fantasia YA. Eu já tava com esse livro faz tempo, assim, na minha lista pra ler, e resolvi, enfim, conhecer. Eu gostei, eu me diverti durante a leitura. Eu acho que ele é um pouco longo demais, não precisava ser tão longo. E se eu não me engano, ele tem uma continuação. Também não sei se precisa. Mas assim, durante a leitura, eu tava gostando bastante. Ele tem um universo bem diferente, assim. É uma menina que ela cresceu, ela foi criada dentro de uma biblioteca por guardiões de livros, porque nesse universo, os livros também têm vida própria e eles têm sua magia, são os grimórios, mas eles se comunicam com as pessoas, principalmente com as pessoas que trabalham nessa biblioteca mágica, né? Mas eles são meio contra a magia em si, que só podem meio que os feiticeiros e tal, que usam magia, e aí eles são meio contra como que essa magia é feita e etc. Então essa menina, ela cresce meio que com certos preconceitos, assim, em relação à magia, e obviamente que ela vai se ver numa situação em que ela vai ter que questionar tudo que ela conhecia. A personagem, ela é muito interessante, assim, eu achei ela bem legal, é uma personagem bem que toma atitude, faz as coisas e tá preparada pra, sei lá, se questionar também nas coisas que ela tinha certeza. E eu achei que ele tem esse universo de magia bem único, assim, é bem diferente do que eu vi em outros livros de fantasia, assim, achei bem diferente e eu acho que só por esse mundo, assim, já vale a leitura. Eu só tenho uma crítica que seria mais pro romance. Eu gosto do romance, mas eu acho que eu gostaria mais se ele fosse um pouco mais slow burn, assim. Nossa, parece que a minha cara tá, tipo, amarela. Essa luz aqui não tá adiantando. Tô parecendo, sei lá, Elfaba. Não, ficou pior ainda. Diminuir um pouco aqui, pronto. Eu tenho um problema sério que cada parte do meu corpo tem uma cor. E geralmente você põe o seu rosto da cor do seu pescoço. O problema é que daqui pra baixo eu tenho uma cor e daqui pra cima eu tenho outra. Então eu tento harmonizar minha cara com o resto do meu corpo, né? Pra não ter uma cara branca e um braço escuro, uma barriga mais escura. Porque senão realmente eu fico parecendo um boneco do He-Man estranho. Mas enfim, é a minha dificuldade.
Depois eu li Criaturas Nhanderu, da Graça Graúna. Graça Graúna é um nome bem grande, assim, da literatura indígena nacional, principalmente por questão dos estudos de literatura dela, folclore brasileiro, né, e de lendas e origem, então ela é bem importante. E essa história aqui, ela é bem bonitinha, assim, eu acho que a Graça Graúna, ela é potiguara. E eu acho que ela fala um pouco dessa coisa de você ser arrancado da sua própria origem, da sua própria vivência, da sua terra, da sua cultura, né? Tem essa história aí dessa mulher que se transforma em pássaro e ela acaba sendo presa na gaiola, das pessoas que prendem os pássaros em gaiolas. Então eu acho que ela tem ali bem uma coisa metafórica, assim, bem bonita. É um livro curtinho, né? Um livro infantil, assim, com ilustrações. Mas se você parar pra pensar aí, talvez ela tá querendo dizer bem mais do que parece. Depois eu li Mirage, da Somaya Daoud, que foi um livro que me surpreendeu, assim, é um livro de fantasia, que ele pega umas coisas de mitologia árabe, mas não muito, assim, quer dizer, acredito eu, assim. Ela usa muito aquela coisa das poesias, que é muito bonito. É uma coisa meio como se eles lessem, tipo, As Mil e Uma Noites, assim, sabe? Eu acho isso bem legal. Mas ela tá falando principalmente aqui, foi o que me surpreendeu e me interessou bastante, sobre colonização. Sobre uma raça do espaço que vai, invade um planeta e as pessoas desse planeta passam a ter que viver de acordo com as regras desse povo, literalmente alienígena, que é apagar de qualquer forma a cultura, seus rituais, a forma deles verem a vida. E eles ficam meio à mercê, né, disso. Então eu achei isso bem legal, assim. Eu gostei muito dessa personagem. Eu gostei muito como ela usa, assim, essa coisa dos elementos culturais. Tem um momento em que, logo no início, né, a nossa protagonista, ela tá meio que num ritual de passagem, que é quando ela vai receber, é como se fosse uma tatuagem no rosto, né, e que para várias culturas indígenas pelo mundo tem uma similaridade, né, então ela vai receber essa tatuagem no rosto e ela recebe, e é um momento super importante da vida dela. Logo em seguida, chegam os androides desse outro povo que colonizou eles e ela é raptada e levada pra longe da família dela. E uma das coisas mais tristes, assim, que eu achei muito simbólica é que ela é levada pra esse lugar, outro lugar, e eles tiram a tatuagem do rosto dela. E ela sofre muito com isso, assim, sabe? Porque nessa tatuagem tem as marcações de quem é você, qual é o seu clã e o que a sua família deseja pra você, sabe? Eu achei isso tão significativo, tão bonito. E o fato de arrancarem isso dela, sabe? É como se arrancasse a ancestralidade dela. Eu achei, caraca, achei realmente muito, muito legal. Tem um romance aqui do livro que eu acho que, assim, eu entendo muitas vezes que a gente tem adolescentes e adolescentes são emocionados. E eu digo como uma pessoa que foi uma adolescente emocionada. Mas as pessoas saem jogando um eu te amo e eu vou viver pra você muito rápido. Não sei, será que sou eu? Não sei, às vezes eu acho que é um pouco demais. Precisa dar uma segurada aí. Tem isso, rola, então já fiquem avisados. Mas eu gostei muito, assim, achei bem interessante aqui a proposta e o que ela tá falando. Achei bem diferente também, isso foi bem legal. Depois eu li o Strange Grace. Vou deixar a capinha aqui porque eu li ele no Kindle, então capinha... Se bem que essa capa aí é meio sem graça, assim, meio feia. Não sei. Esse aqui não dá pra passar com... E, nossa, esse livro me surpreendeu tanto. Porque eu não esperava. É uma história. Ele lembra muito... Não sei se vocês já assistiram ou sabem o clima daquele filme A Vila. Porque se passa numa vila cheia de rituais muito específicos deles. E aí, coisas meio sinistras acontecem nessa vila. Ai, peguei muito. Tô um pouquinho desse lado também. Ai, pronto. Então, nessa vila, tem uma lenda sobre essa vila, que se chama Three Graces. Quando ela foi fundada por essas 3 irmãs, que se chamavam Grace também. E na borda dessa vila tem uma floresta. Uma floresta onde o diabo morava nela. E aí uma dessas irmãs se apaixonou. Com isso fizeram um pacto.
um pacto de que a cada 7 anos um garoto teria que ser sacrificado pelo bem dessa vila. Então o garoto ia ser enviado para dentro da floresta e ele teria que correr contra o demônio, ou o diabo, como você preferir. E ele poderia até sobreviver, mas geralmente não sobrevivia. De todos que foram, são 25, 24, só apenas 3 sobreviveram. E geralmente, esses que sobreviviam nunca conseguiam viver depois na cidade. Eles sempre acabavam indo embora, porque estar próximo desse lugar é muito difícil pra eles. Então, eles acabavam indo embora. Temos a nossa personagem, são 3 personagens, tá? O livro é narrado por 3 pessoas. E aí, uma dessas personagens, ela é uma descendente dessas bruxas Gracie aí. E ela se sente muito atraída pela floresta. Ela sente que o pai dela, ele foi... eles chamam essas pessoas, esses rapazes, né, que entraram na floresta pra sacrificar, de santos. Então o pai dela é um santo e a mãe dela é uma bruxa Gracie. Então ela é meio que uma garota especial. Ela sente essa vontade de ir até a floresta, mas a floresta é meio sinistra, né? E como já falei aqui, as pessoas geralmente não saem da floresta. Gente, tá meio maluca assim ainda a minha maquiagem, mas eu tô achando muito legal que eu peguei uma maquiagem bem rosa, uma coisa bem rosa aqui, ó, essa aqui. E aí eu botei aqui, e a hora que você vai misturando ela com o azul, ela vai ficando um rosto tão bonito. Enfim, daí tem essa personagem, que é a bruxa, e aí tem o melhor amigo dela, com quem ela ama, e ela tem uma pegação com ele, que é o Bran. E todo mundo sabe que no próximo sacrifício, que vai rolar daqui a 3 anos, provavelmente vai ser ele. Porque ele é um menino muito bom, ele é um coração maravilhoso, e ele é a melhor pessoa daquela vila. Então, ele é o perfeito sacrifício. Só que, além do Ron, uma pessoa linda, maravilhosa, e a Mar, que é essa personagem que é bruxa, ele também tem um amor muito grande pelo outro rapaz que eu esqueci o nome. Esse rapaz, que é o nosso terceiro personagem, também tem uma história interessante. Quando ele era criança, até os 7 anos dele, a mãe dele criou ele como uma menina, porque ela não queria que ele corresse o risco de virar dos garotos que vai entrar na floresta. E aí, então, ele passa grande parte da infância dele achando que ele é uma garota, usando vestido, cabelo comprido, até que um momento ele tá lá no lago brincando com as meninas, e aí vem que ele é um pouco diferente das outras meninas. E aí ele passa a ser hostilizado obviamente, pelos homens babacas da cidade, e ele passa a rejeitar muito essa noção do feminino nele. Então o feminino pra ele é sempre o mais fraco, ele não quer de jeito nenhum ser visto como uma menina, né? E é legal que isso faz parte do processo dele nessa história, assim. Será que esse aqui é um rosinha clarinho? Oh, é escuro. É escuro. Tá, não. Esse aqui, então. Então a gente tem esses 3 personagens super interessantes nesse mundo que é meio... Ele é meio sinistro, assim, sabe? Esse lugar, assim. Mas ele é tão interessante, tão intrigante, assim, você quer tá lá, sabe? Quer saber qual que é o mistério dessa floresta. E sei lá, ele me surpreendeu o tempo inteiro conforme eu ia lendo. Eu não esperava nada que ia acontecer. E aconteceu um negócio, eu falei, meu Deus, e agora? O que será? E ele tem essa coisa meio de, sei lá, meio de conto de fada, assim, que eu achei muito, muito legal. Então, enfim, eu não esperava nada. O livro é extremamente gay e poliamorístico. Ele faz muito essa coisa de questionamento de gênero e tal, e eu achei isso realmente muito, muito legal. E no livro YA, né? Então, Tessa Granton, que também descobri que é gay. Excelente surpresa. E minha última leitura foi Menina Feita de Estrelas, da Ashley Herring Blake. Esse livro também não dava nada pra ele. Eu acho que a coisa legal desse livro é que ela não tem medo de falar de assuntos difíceis e mesmo assim não tirar nenhuma conclusão que você fique 100% satisfeito. Porque é uma situação muito escrota, se você não sabe qual que é a premissa da história. O livro conta a história da Mara, que é uma menina bissexual, que ela tem, na escola dela, ela tem meio que um clube, aquelas coisas que tem no high school americano, que se chama Empodera, que é um lugar para pessoas falarem sobre feminismo
escreverem a respeito e etc. Tem um jornalzinho e tudo desse grupo. Ela tem uma ex-namorada chamada Charlie, que é uma pessoa não binária, mas que aceita ser chamada no feminino. Um dia... Vamos ver se eu acerto agora esse delineado. Quem que é o delineado? Eu mesma. As usual. Tudo bem. Enfim, e aí a Mara tem um irmão gêmeo chamado Owen. E eles são irmãos gêmeos. Eles realmente praticam essa coisa de tipo... Somos irmãos gêmeos, somos basicamente metade da outra pessoa, sabe? Que eu sei que não é uma coisa que todo irmão gêmeo vai fazer, mas tudo bem. E o Owen, ele namora uma amiga da Mara, que é a Hannah. E um dia eles saem pra fazer aquela coisa de high school, que é festa no lago. A Mara tá meio mal, porque ela viu a Hannah como uma pessoa, uma menina, e né, ela claramente não superou isso. E aí ela meio que vai embora e tal, ela bebeu e tudo mais. E ela deixa o irmão dela lá com a Hannah e vai embora de carona com o Alex, que é o melhor amigo do irmão dela, do Owen. E aí, no dia seguinte, a Hannah não aparece na escola, nem no outro dia, e a família dela conta pra ela que a Hannah tá acusando o Owen de estupro. E, cara, é muito interessante, assim, porque é muito, obviamente, difícil de acompanhar, mas eu acho que a forma como ela fala sobre isso é muito honesta, assim, que é essa coisa de você amar muito uma pessoa que faz uma coisa imperdoável. E a gente vai vendo o quanto aquilo mexe com a Mara, principalmente por causa dos próprios traumas que ela tem. E eu acho que ela te coloca nesse lugar difícil mesmo, pra você pensar o que você faria. Principalmente quando a gente vive numa situação em que, todo mundo é feminista, todo mundo girl power, mas e aí? A hora que seu irmão fizer uma coisa dessa? Você vai ficar no lado da menina? Vou botar uns glitter aqui porque esta sou eu. Eu sei que eu devia ter colocado uma cola de glitter, mas, gente, tarde demais. Eu falando de um assunto pesadíssimo e ao mesmo tempo, tipo, glitter! Eu vou botar mais esse azulzinho aqui na parte verde e eu vou botar o roxinho mais no meinho ali de mistura. Acho que vai ficar legal. É um livro difícil de ler, tá? Aviso aí os gatilhos. Não tem nada gráfico. Porém, por exemplo, enquanto eu lia, tinha momentos em que eu dava uma paradinha de ler. Parava um pouquinho, ok, essa parte foi um pouco pesada. Você para, dá uma processada e aí depois você respira e volta, sabe? Foi meio que pra mim. E aí eu consegui ler numa boa, assim, e tal. Como parâmetro, assim, ele é menos pesado, eu acho que Seire, por exemplo. Eu acho que Seire, ele... Como o Seire também fala de assassinato e tal, né? Então o Seire acaba sendo mais, tipo, pesadão, assim, em relação a isso. E o Menina Feita de Estrelas não é. A escrita da autora é muito bonita. Ela brinca muito com essa coisa das estrelas, né? Da constelação. Porque a Mara e o Owen são geminianos também, além de gêmeos. Então eles estão sempre de olho na constelação de gêmeos. E também essa coisa passa a ser ressignificada pra ela. Então é interessante, assim, como a autora brinca um pouco com essa coisa dos signos, assim, né? E também do fato deles serem gêmeos, etc. Se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, eu vou fazer vídeo aqui no canal, acredito eu, se tudo der certo. Mas também vai sair episódio do Wine About It sexta-feira agora. Pra quem apoia a gente no Catarse, vai sair quarta-feira. Mas você pode ouvir normalmente um episódio falando sobre esse livro agora na sexta. E como eu não terminei aqui ainda, eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu comecei a ler. Não estão aqui comigo, estão lá na minha mesa de cabeceira. E aí eu vou ficar cheia de glitter. Então eu tô lendo 2 livros que também são pro meu especial de abril. E um deles é o Metade Cara, Metade Máscara, da Eliane Potiguara. A Eliane é um nome muito importante na literatura nacional e literatura indígena também. Ela é escritora, ela é ativista e ela tem também uma história bem peculiar de vida porque a família dela teve que fugir do território deles. Então também tem essa questão da conexão com a terra e de que muitas vezes muitos povos precisam fugir. Você mexe também com a própria conexão do povo com a terra, né? Então, a parte que eu tô lendo ainda, ela tá falando sobre geração de mulheres, né, que tentando manter a essência da história delas viva. E é realmente, assim,
bem difícil, assim, e emocionante. O livro, ele tem parte de texto, tem parte de poesia, e ele é realmente, assim, muito bonito, assim, às vezes um pouco difícil de ler. Mas eu tô gostando bastante da leitura, demorando, assim, relativamente bastante pra eu ler. Mas eu tô indo devagar, assim, tô indo dando o tempo que tem que ser, sabe, pra ler. Então, tá tudo bem. E o outro livro que realmente vai demorar muito tempo aí pra eu ler, com certeza é importante respeitar o tempo dele, é o A Queda do Céu, do Davi Yanomami. Esse livro é grande, eu até fiz meio que um cronogramazinho pra eu ir lendo ele, pra eu não saber quanto tempo que eu vou precisar pra fazer essa leitura, né, pra eu me programar também, porque eu acho que com certeza esse é um livro que é importante eu fazer vídeo. Ele foi escrito por um francês que colocou no papel os relatos do Davi. Então, ele vai falar um pouco no começo sobre a relação dos dois, como eles se conheceram e tal, como eles começaram a fazer esse trabalho juntos. E aí depois ele vai recontar mesmo a própria vida do Davi, né? Como ele acabou se tornando um intérprete, ele trabalhou na FUNAI, e como o trabalho dele, da vida inteira nele, né? Também de ativista e de tentar preservar a cultura e também fazer essa coisa da troca, né, da cultura entre os povos indígenas, que muitas vezes em vários territórios tiveram que ser tudo chafurdado num lugar só. Eu ainda tô bem no comecinho, o que eu tô um pouco preocupada porque eu me enrolei pra ler, mas eu espero conseguir concluir essa leitura num prazo razoável. E agora que batom que eu ponho? Esse aqui é muito rosa. Que eu ponho esse aqui? Vou esse aqui mesmo. Fazer o quê? Hoje eu comecei a ler o Percy Jackson. Vocês que são Percy Jacksoners, eu nunca li Percy Jackson. E eu tô muito animada por essa leitura. Em breve vocês vão saber por que eu estou lendo Percy Jackson. Como eu falei, esse vai ser um ano de bastante releitura. E eu tô bem no comecinho, tá? Então não tô nenhuma opinião a respeito. Mas só pra dizer, assim, que eu tô muito animada de estar fazendo essa leitura. Bom, gente, foi isso. Estou pronta para gravar. Fiz um look bem ousado. Nunca tinha feito isso na minha vida. Espero que tenha ficado bom. Esses, então, foram os livros que eu li agora no mês de fevereiro. E se der certo, então, se vocês curtirem, mês que vem eu volto aqui pra fazer essa maluquice de novo e falar sobre as minhas leituras do mês de março. Então é isso. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.